transicionar aos 50 anos foi um processo intenso, né, bastante intenso. Também falei para o meu terapeuta, no dia que eu de fato me olhei no espelho, sobretudo quando eu raspei os pelos, que ali foi realmente um marcador do nascimento da Kabila, foi um grande parecia que eu tinha caído num poço, assim, né. E sabia que das demandas todas que iam surgir a partir daí, né. E também lidar com a questão etária, com a questão de ser uma pessoa 50, né, de ter 50 anos, agora eu tenho quase 54. Então, mas teve uma coisa que facilitou nesse processo, e é uma coisa que eu falo para todo mundo, eu sempre falo para as pessoas isso, que são as 2 paixões que eu tenho comigo mesma, que é ter transicionado, né, ser verdadeiramente uma travesti e ser velha, eu não tenho nenhuma questão com ser velha, eu pessoalmente não tenho. Né, e isso também gera uma coisa de investigação dentro do meu processo artístico, né. Eu lembro que eu fiz um figurino há muitos anos atrás, que era um texto adaptado de Jean Genet, e eu resolvi enterrar uma parte do figurino, deixei o figurino enterrado 1 mês, e porque esse processo do desgaste, né, da passagem do tempo, isso sempre me interessou muito, né. O terreiro chama Aruanda, Aruanda um dos significados de Aruanda é tempo, e a passagem do tempo é uma certeza, né, mesmo que agora ela esteja extremamente acelerada, então, mas ela vai ser sempre uma demanda, então a gente lidar com as questões do tempo, essa obsessão pela juventude, né, de você parecer jovem, de você ser jovem, de você, transmitir a coisa jovem, isso tudo é tão desgastante, né, leva a pessoas a morrerem em procedimentos, né, milhões de procedimentos para você ficar igual a pessoa X, né. Então, eu gosto das marcas do tempo, eu gosto das minhas rugas, eu gosto do meu corpo de 50 mais, isso não é uma questão para mim. Eu acho que sobretudo, porque e aí tem uma questão, uma intersecção, porque, para mim é um renascimento, né, eu tenho essa comemoração, transicionar depois dos 50, eu me sinto renascida de fato, né. Velha, mas renascida. Então, eu também trato com muita ironia, eu acho as próprias limitações que às vezes a idade nos traz, né, tenho me preparado para isso também, né, tenho procurado me preparar para isso. Mas eu tenho né, obviamente que eu me amo hoje muito mais, e fico muito mais satisfeita em saber, né, que eu vou ser uma velhinha e não um velhinho como a vida estava me direcionando, né. Isso me tirou um peso enorme, isso me tirou um peso enorme. Então, eu acho que a gente precisa ressignificar o envelhecimento. Não no sentido de autocomiseração, ah, pronto, eu fiquei velho, mas eu sou mais sábio. Porque tem um monte de velho que não é sábio. Não exatamente por aí. Mas no sentido de que eu não posso mais ir até o telhado resolver uma questão, mas eu posso fazer uma série de coisas ainda. Eu continuo com a minha bagagem cultural, com a minha bagagem profissional, a minha experiência, eu posso repassá-la para outras pessoas. Então, isso no sentido pessoal. No sentido social, principalmente quando a gente fala da comunidade LGBT, eu acho que teria que repensar a questão dessa divisão que existe mesmo entre a comunidade jovem e os que são mais idosos. Porque os jovens, naturalmente, e isso faz parte do processo, né? Eles são os donos de toda a verdade. E as pessoas idosas, de um modo geral, mais solitárias. Ser idoso já é ser mais solitário, de um modo geral, e eu acho que dentro da comunidade LGBT é ainda mais. Acho muito importante a gente falar sobre velhice, né, inclusive, tirar esse estigma da palavra velhice. Então e que é uma outra questão, quando as pessoas ou no aplicativo ou pessoalmente, quando alguém vem, né, num tom de paquera, eu sempre falo isso, eu falo: "Eu sou uma travesti velha", né, ou uma velha travesti, como preferir. E aí as pessoas: "Não, mas você está ótima, mas você está muito bem. Não, mas você não aparenta". Eu falei: "Mas não importa, né, não é isso que importa". Acho que o importante, e aí isso também, né, tem a ver, acho que é muito importante pra militância,
LGBT, mas porque existe ainda um lugar de rechaçamento de corpas mais velhas, né. Existe, porque, muitas vezes se tem essa impressão, e às vezes é isso mesmo, a gente sabe, mas que é isso, a vida gay, a vida LGBT é tudo é muito festiva, né, somos pessoas muito alegres, muito felizes, a gente está sempre buscando a alegria, estamos reunidos e tal. Então vivendo, né, algo que é lido, como algo pertencente à juventude. E aí depois que a juventude passa, né, no caso de sobrevivermos, os isolamentos acontecem. Como eu havia dito, eu era muito cigano, via pulando de um lugar para o outro, sem compromisso muito com a vida. Eu queria mais viver, ser feliz, curtir baladas, namorar, muito sexo. E como sempre fui bom cozinheiro, sempre fui bom garçom, então não me faltava campo para trabalho. Mas quando chega os 40, e aí a gente para pensar, epa, já estou mais próximo do fim do que do começo, né? Então é melhor começar a pensar um pouco na vida com mais responsabilidades. Com 44, eu participo de um processo seletivo para trabalhar com um projeto em Campinas de rotas recriadas. Eu precisava estar fazendo trazer essa responsabilidade para a minha vida, e esse trabalho me possibilitou isso, porque o ganho era muito mais do que eu ganhava como garçom, como cozinheiro. E aí falei, bom, então está na hora de eu começar a pensar em então comprar um cantinho, parar de pagar aluguel, então vamos investir em alguma coisa, parar de andar de ônibus, o que eu estou precisando para criar raiz no lugar. Quando você faz 50, vira uma chave na tua cabeça que é... No meu caso, eu entrei numa crise profunda, porque a pandemia 2020 começou em março, eu fiz 50 em abril, né? Num contexto de isolamento e achando que o mundo ia acabar, né? Cara, então acabou para mim, tudo que eu não realizei, não vou realizar mais, né? 50 já, acabou, né? Tudo que não deu certo, não vai dar mais. E muita coisa não tinha dado certo, né? Eu estava num processo profissional meio complicado, né? Tava muito ainda... E aí você começa a pirar de uma tal forma, né, que você acha que não vale mais a pena, que as coisas não têm mais sentido. Eu passei por isso, assim, de uma puta depressão. Mas, né, a gente começa... E o que ajuda muito é a gente começar a conversar com pessoas que também estão passando pelo mesmo processo e não ter vergonha de falar que tá pirando com isso, porque todo mundo tá. E aí tem na mulher processo hormonal, né? E isso mexe muito, né? Porque você para de menstruar, você vê os calores, aquelas coisas horrorosas, aí você vai tentando achar soluções, né? Mais naturebas e tal, e a coisa não funciona, até que você dá a mão palmatória, você fala, reposição, vamos para reposição. Comecei para reposição hormonal. Eu acho que eu comecei a perceber que eu tinha entrado na menopausa. Não foi quando eu parei de menstruar, porque acho que a última vez que eu menstruei, acho que foi em 2019. Foi uma menstruação horrorosa, assim, que nossa, tive nossa, parecia que eu ia morrer. Que ia morrer por baixo. Aí quando começou aqueles calores, toda hora, assim, até hoje, assim, eu derreto. Você tá assim, nossa, é uma sensação muito ruim. E eu já tinha ouvido falar disso. Aí passa aquele calor, assim, você começa a derreter, e você começa a tirar roupa. Literalmente, eu falava, nossa, mano, essas velhas são muito loucas, esse negócio que você fica com calor e tira roupa de madrugada. Quando eu ouvia isso, né? E é exatamente isso. Começa a dar um calor, pode estar 5 graus negativo, dá um calor, você vai tirando a roupa. E isso te causa muito constrangimento, assim. Outra coisa, assim, que eu estou lidando com isso, não é um processo fácil, é o aumento de peso.
Quando eu aumentei o peso, uns 10 quilos, eu engordei 10 quilos, eu comecei a me incomodar. Por quê? Todas as roupas não serviam mais, nada dava certo, porque o peito aumentou, a bunda diminuiu e a barriga cresceu. Eu falei, caralho, mano, como que eu vou dar com isso agora? Eu olhava no espelho e falava, nossa, que corpo estranho. E ainda tenho essa sensação, eu olho no espelho e, de fato, é difícil olhar e falar assim, nossa, meu corpo se transformou. Como eu vou lidar com isso agora? Uma das coisas que fizeram entender que, olha, você chegou nesse momento, é realmente assim, meu apetite sexual diminuiu. E diminuiu bastante. E eu não sei quando foi isso começou. E hoje eu sou assim, com a minha sexualidade, nunca tive problemas, pelo menos no campo meu de trabalho, no campo de militância, mas com a minha idade começa a pesar, né? Começa a pesar porque antes você era o colega, o camarada, depois de um tempo você passa a ser o tio, e agora já vai chegar no vô. Daqui a pouco o pessoal tá na rua me chamando de vô. Isso é horrível, porque você percebe que está mais próximo do fim da vida. A gente não tem uma consciência oriental, de onde a pessoa, quanto mais idosa, mais é valorizada pela sua experiência de vida, porque ela ainda tem a contribuir. Nós temos no Ocidente, o Ocidente é outra história, passou dos 50, você já é uma pessoa descartável. E sexualmente falando, então, é como se você não tivesse mais direito a sexo, não tivesse mais direito a viver um romance, não tivesse mais direito a uma série de coisas, né? Inclusive trabalho, inclusive, sei lá, sair para ir para uma boate, sabe? Olha, o que esse velho está fazendo aqui na boate? Eu acho que é isso, a velhice é a melhor idade para quem? Né? Eu acho que fizeram essa frase para romantizar, né? Para você chegar. Não, gente, não. Quando seu corpo começa a demonstrar que você já não tem mais energia, sabe? Que você deixa de fazer um monte de coisa por causa da idade. E além de você ter a consciência disso, o mundo está te dizendo isso também, toda hora jogando em cima de você. Não, não é a melhor idade, não. Ainda que tenha clubes onde você possa frequentar, né? Natação só para idoso, capoeira só para idoso. É o lugar que você sente mais idoso ainda, estando nesses espaços. E a gente fez uma palestra sobre essa coisa de como é envelhecer sendo LGBT. Eu acho que a grande força está na comunidade mesmo. É não ter vergonha de estar perto dos seus. Porque, assim, como a gente ganha força quando a gente é LGBT e está perto de pessoas LGBT. Isso não é fazer gueto. Isso não é fazer gueto. Pelo contrário, e trazer para naturalizar as relações, mas estar perto, né? E procurar se envelhecer com amigos, muita gente boa, assim, de afeto. Eu acho que não tem outro caminho, porque o processo do corpo de envelhecimento é igual para todo mundo, né? Mas o que faz a diferença também para as pessoas héteros, mas é que o LGBT, ele tem e quando envelhece, parece que é proibido falar que é LGBT, né? Parece que tem uma coisa meio estética, porque quando são duas mulheres jovens, tem até um fetiche, né? Tem uma coisa estética ali, de dois homens bonitos, jovens, também tem uma coisa estética. Mas quando você envelhece, para todo o espectro LGBT, tem uma coisa muito proibitiva. Que a velhice ela sempre vai dar trabalho, mas é importante a gente assumir, né? A gente assumir a velhice. É para lá que a gente vai. Se a gente não morrer, é para lá que a gente está caminhando. E talvez a velhice seja a maior parte, né, para as pessoas que vão conseguir sobreviver a esse mundo colapsando que a gente está. A velhice vai ser a maior parte da nossa existência, né? Tudo passa tão mais rápido. A velhice ela vai durar muito mais anos, né? E a gente precisa olhar para isso.
né? E a gente também precisa ter, voltando aos assuntos, a gente precisa ter políticas públicas que acolham a comunidade LGBT+, né? Depois dos 50 anos, depois dos 60 anos, depois dos 70 anos. É fundamental, é fundamental.